Virando a chavinha para a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar aqui no nosso telaço os jogos dessa 31ª rodada do Brasileirão para a gente anotar na agendinha amanhã. Olha que jogo importante abre a rodada. É bom, inclusive, para me atualizar, porque eu já estava puxando a 32ª rodada, porque o Vasco e Botafogo é só no meio de semana. Então bota os jogos aí para eu me atualizar. Atualizando, cara. Olha que jogo importante falando da briga lá embaixo. Que confronto direto o Santos tem contra o Fortaleza. A própria torcida do Fortaleza foi ao aeroporto para incentivar como se fosse uma decisão, e é uma decisão para o Fortaleza. E o Santos com o Voivoda, né? Exatamente, bem lembrado. E o Santos recentemente, inclusive, perdeu em casa um confronto direto. Fortaleza foi muito bem contra o Flamengo. Jogou Exato, Fortaleza vem embalado. Então esse jogo amanhã na Vila Belmiro às 4h, o mesmo horário de Cruzeiro e Vitória no Mineirão. Às 6h tem Mirassol e Botafogo, um confronto também ali por vagas na Libertadores, né? Às 6h, Flamengo e Sport fechando o dia, fechando o sábado no Maracanã, às 9h com transmissão do Sport TV também, além do Premier. No domingo, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Grêmio às 4h, o mesmo horário de Bahia e Bragantino na Fonte Nova, Ceará e Fluminense no Castelão. Às 6h30 tem Internacional e Atlético Mineiro, Juventude e Palmeiras, e quem fecha o dia no domingão em São Januário, Vasco e São Paulo às 8h30. Então, agendinha completa, rodada cheia com 10 partidas no fim de semana, com brigas em várias partes da tabela. Cara, vamos mostrar a tabela, então, de classificação? Pode falar no Coutinho enquanto a gente mostra a tabela. Acho que é um bom gancho para mostrar a tabela. Os 3 primeiros encarando 3 equipes na zona de rebaixamento. Ou e vocês conseguem cravar que serão 3 vitórias? Não. Eu não consigo. Essa é a graça do Brasileirão. Eu consigo cravar Flamengo e Sport, eu acho. É um não cravo o favoritismo Cruzeiro, gigante, porque o Cruzeiro né? perdeu muitos pontos em jogos assim no campeonato. É o que tira o Cruzeiro, para mim, da briga do título, inclusive. Enfim, o Palmeiras joga fora de casa no Alfredo. Eu concordo que o Sport é um virtual rebaixado, Exato, tá sem treinador, né? Enfim. E já tem novidade aqui, só pra gente pontuar, Bertão, G7. Já temos aqui, porque sabemos que Flamengo e Palmeiras, um deles vai ser campeão da Libertadores. Então já está aberta essa 7ª vaga para a Libertadores. No momento, G5 vai diretamente para a fase de grupos. 6º e 7º colocados. Nesse momento, Fluminense e Botafogo iriam para a fase de grupos. Ganhar a Copa do Brasil, né? Vira G8. Cruzeiro e Fluminense ainda na disputa da Copa do Brasil. Então a gente pode ter um G8. E aí estamos considerando que o Vasco também está na disputa. G9 chega no São Paulo, enfim. É uma primeira página que tem clubes ainda em outra competição. Você falou do campeão brasileiro, também provavelmente estará entre Palmeiras e Flamengo, né? Então não é nem só da ponta da tabela. Então já temos ali essa mudança com a briga. Fluminense e Botafogo ali pelo G6 do campeonato brasileiro, com o Vasco tentando encostar também. O Fluminense chegou aos 47 pontos com o jogo atrasado que tinha nesse meio de semana, venceu o Ceará por 1-0. Então, briga direto ali, Botafogo, Fluminense e Bahia. O Vasco tentando engrenar junto com o São Paulo também, buscando essa vaga no G6. E o Corinthians com 39 pontos. Desse lado, o Grêmio também ganhou distância da zona de rebaixamento com os últimos resultados. Foi a 39. Bragantino e Atlético Mineiro com 36. Hoje estão a 5 pontos do Vitória, o primeiro da zona de rebaixamento. Acho que o corte é hoje nesse aí, né? Eu acho que é do Bragantino para baixo. É porque o Atlético Mineiro tem um jogo a menos também, né, ainda. Assim mas não sabemos qual vai ser o resultado desse jogo a menos, que é contra o Fortaleza, Fortaleza. E aí tem o Fortaleza, que é esse jogo com o Atlético Mineiro, e o jogo do Sport contra o Flamengo, por isso o Sport também tem 29 jogos. E aí, Ceará, Internacional um pouco mais distante, mas o Santos, ali, diretamente, como o Bené chamou a atenção para o jogo contra o Fortaleza, 32 pontos, um a mais que o Vitória. E o Fortaleza com 27, Juventude com 26 pontos. Ou seja, rodada, mais uma vez, de muita disputa na ponta, mas também por esse Z4. A gente achou em algum momento que podia estar se desenhando, mas vai ter briga. Pelo menos ali nessa 3ª e 4ª vaga, vai ter briga até o final do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dessa disputa entre Flamengo e Sport? Então, já que o Coutinho destacou, né? Teremos os líderes enfrentando os times da parte de baixo. Já está... praticamente, não matematicamente nessa rodada, mas quase matematicamente também rebaixado à Série B do ano que vem. Luiz Assá está na área com a gente agora às 7h23, trazendo informações ao vivo do Rubro Negro, que ontem conheceu o adversário, vai ter o Palmeiras pela frente na final da Libertadores, mas agora precisa voltar atenções ao Campeonato Brasileiro, né, Luísa? Boa noite para você. Boa noite, Camila, Bené, Betão, Coutinho, todo mundo que está assistindo a gente. Felipe Luiz falou que ia assistir esse jogo do Palmeiras ontem com um vinhozinho em casa com a esposa. Imagina como é que foi esse programão, né? Deve já ter feito as anotações dele ali para se preparar para essa partida, mas esse jogo com o Sport vai ser mais um daqueles jogos mais importantes do ano, né? Como o Felipe gosta de falar. Então o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro depois do tropeço na última rodada, derrota contra o Fortaleza. Claro que a empolgação está no alto, né, da torcida, do
time, pensando nessa final da Libertadores, mas agora o Flamengo vai ter que virar essa chave para retomar essa disputa pelo Brasileirão, porque o Palmeiras está um ponto na frente e o Flamengo sabe que precisa vencer, precisa conquistar esses pontos, parar de tropeçar contra times ali da parte de baixo da tabela. O time já perdeu alguns pontos, né? O Bené citou o Cruzeiro, que eu ouvi vocês falando, mas o Flamengo também perdeu alguns pontos para equipes ali de baixo, inclusive esse último contra o Fortaleza. E vai ser uma partida que o Felipe pediu apoio, né, da torcida para alguns jogadores que estão sem confiança. Então já começa a indicar que vai poupar alguns atletas. O tempo de descanso foi muito curto, né? O Flamengo chegou ontem por volta das 7 da manhã no Rio de Janeiro, então se apresentou durante a tarde para treinar por volta das 4h30, e aí hoje treinou de tarde de novo. Então é muito pouco tempo para recuperar esses jogadores. Alguns atletas vão ficar fora dessa partida, justamente pensando nessa sequência, até para não, enfim, não ter mais lesões, né? Além da do Pedro, teve Cebolinha também. E aí o Flamengo deve aproveitar esse período para recuperar esses atletas, e aí contra o São Paulo, né, na rodada seguinte já vai ter esse elenco um pouco mais completo, digamos assim, porque vai ter mais tempo. Mas esse jogo com o Sport é fundamental para o Flamengo nessa disputa pelo título, e o clube sabe disso, trata com essa devida importância, e vai ter o Maracanã lotado amanhã, já tem mais de 50 mil ingressos vendidos para acompanhar essa partida. Coutinho e Betão, a gente teve uma sequência importante da temporada, né? Se a gente pegar um recorte do confronto direto, que a gente está vendo, inclusive, os lances de Flamengo e Palmeiras, até os jogos, né? Jogos de quarta e ontem, né? Os jogos da volta da semifinal da Libertadores. A gente colocava esse momento da temporada como um momento chave. Claro que não decide nada. E quando a gente olha em pontuação no Campeonato Brasileiro, se você pegar esse recorte, pro Flamengo, no fim das contas, foi vantajoso. O Flamengo reduziu a diferença para o Palmeiras. Era de 3 pontos antes do confronto direto e hoje é de 1. Só que quando a gente olha a última rodada, depende do prisma que a gente analisa. O Flamengo desperdiçou uma grande oportunidade de ultrapassar o Palmeiras. O Palmeiras teve outro confronto na parte de cima contra o Cruzeiro, empatou em casa sem gols, né? O Palmeiras, então, tem uma sequência ruim de resultados no Campeonato Brasileiro. E aí o Flamengo deixou pontos, como a Luísa lembrou, mais uma vez para um time lá na parte de baixo, para o Fortaleza, que inclusive reacendeu essa chama depois de vencer o Flamengo, né? A gente até apontava o Fortaleza como uma pontuação bem difícil de buscar em relação aos times fora do Z4. Então, de que forma que a gente analisa essa sequência? Foi benéfica para o Flamengo em relação a pontos ou essa última rodada deixa aquele gostinho de que poderia estar numa situação mais confortável? Ben, assim, a gente passa o ano falando da complexidade que tem o Campeonato Brasileiro, né? E acho que a última rodada serviu para mostrar e escancarar isso mais uma vez, por mais que o Flamengo e o Palmeiras tenham encarado adversários de níveis bem distantes, né? Mas o jogo que o Fortaleza fez contra o Flamengo no Castelão, ele não fez no campeonato inteiro. Vai pegar ali as 30 rodadas, o Fortaleza não jogou nenhuma vez naquele nível ali. Principalmente. É claro que o Flamengo deixou de fazer algumas coisas, mas também foi muito mérito do Fortaleza. E a teoria acaba quando o juiz apita, começa o jogo e você não coloca em prática aquilo que você é melhor na teoria. Claro que assim, pensando nesse enfrentamento, não foi bom para o Flamengo. Mas a boa notícia é que o Palmeiras também não venceu o Cruzeiro. Então é um ponto de diferença. E as rodadas são... Assim, as tabelas são difíceis até o final do campeonato. Tem jogo fora contra o Mirassol para os dois times. Tem 2 clássicos do Palmeiras com o Santos. O Flamengo, em contrapartida, tem 2 jogos contra o Sport, que é um virtual rebaixado. Aí vai entrar de novo. Mas no jogo lá em Pernambuco, a torcida do Sport vai chegar junto. Existe uma rivalidade ali, né? Da torcida do Sport com a do Flamengo pela questão do título de 87, enfim. Tudo isso a gente sabe como é que funciona. Foi pra Arena Pernambuco. Foi pra Arena, Não é a Ilha do Retiro, mas não tenha dúvida que a torcida do Sport também vai estar presente. Vai querer que o Sport vença e atrapalhe o Flamengo nessa luta nessa luta pelo título brasileiro. Então, isso acaba virando muito relativo de acordo com o resultado do adversário que você está encarando. Cara, sinceramente, eu acho que as duas tabelas estão equivalentes. Tanto a do Flamengo, quanto também a do Palmeiras. O Flamengo vai ter o jogo agora contra o Sport, aí depois o Flamengo tem o clássico contra o Fluminense e o jogo contra o Red Bull Bragantino. Já o Palmeiras, né? O Palmeiras tem o jogo contra o Juventude fora de casa, aí tem depois o clássico contra o Santos e enfrenta o time do Mirassol, que também é um bom time, considerado um bom time. Então tem Juventude, Santos e Mirassol. O Flamengo tem Sport, Fluminense e Bragantino. Eu acho que no final das contas acaba se equivalendo, tá? Essas duas, os 3 próximos jogos, por exemplo, aí dos 2 times. Então a tabela do Flamengo e do Palmeiras
Acho que tá ali, né, praticamente no mesmo nível. Eu acho ainda, tá? E aí, não sei se vocês pensam dessa forma, que a do Palmeiras tá um pouquinho mais fácil, tá? Acho que a do Flamengo ali, o Flamengo tem alguns jogos aí, se você parar para analisar, um pouquinho mais difíceis que a tabela do Palmeiras. Mas isso é coisa bem pequena mesmo, porque, como eu falei, eu acho que essas tabelas estão se equivalendo com um pouquinho ali mais de tranquilidade para o Palmeiras, tá? Acho que a tabela do Palmeiras é um pouquinho mais fácil que a do Flamengo agora nos próximos confrontos. O importante é não deixar escapar até a última rodada. Chegar na última rodada com a condição de você vencer e ser campeão. Eu acho assim, que como eu falei um pouco antes, era um momento, pós-data FIFA, Botafogo, no caso do Flamengo, né? Botafogo, Palmeiras, aí vem o Racing em casa, Fortaleza, Racing fora, Palmeiras também com o jogo da semifinal. Esse momento, eu acho que ia sacrificar alguma coisa, ou a vaga na final, ou perder pontos no Brasileiro. O Coutinho tá aqui, assim, é um cara que também se debruça muito sobre isso, vê os jogos. Eu acho que a gente não pode nunca deixar de pensar nessa parte mental, física, que e a semifinal, especificamente, que é a vaga na final. Ali você vai voltar para casa, acabou o sonho, ou vai se classificar. Então, para os dois, estava apresentado uma situação que os técnicos, lógico, pensaram, prepararam na data FIFA, porque teria essa dificuldade, e acho que estava até calculado, eu acho, assim, o sacrifício que ia acontecer. O Flamengo acabou sacrificando o jogo do Fortaleza. Fez um ótimo jogo com o Pedro jogando muito bem contra o Botafogo, um jogaço contra o Palmeiras, onde o Flamengo teve que se adaptar ao jogo, onde o Palmeiras veio com tudo pra cima, o Flamengo conseguiu de uma forma diferente, bola longa, de fazer gols, 3 gols no Palmeiras, que é complicado. Você, pelo menos, vencer o jogo, e o Flamengo vence. E aí, contra o Fortaleza, mesmo sendo um jogo que vários jogadores já foram titulares, a maioria das peças que não atuaram foi porque não podia mesmo, suspensão, Pedro machucado, não foi uma retirada, tirou ali o Alexandre, tirou ali o Varela. E, como o Coutinho disse, fez o jogo do Fortaleza, jogou muito. Enquanto o Fortaleza teve gás para marcar, o Flamengo não se viu. Quando o Flamengo conseguiu, e o Felipe mexeu e conseguiu ter chance de empatar, porque o Fortaleza abaixou, porque cansou muito, não aguentou. Então, assim, eu vendo esse cenário, eu acho que foi positivo. Como estava 3, volta com 1, tendo aí... Agora, o jogo a menos, eles têm 9 jogos cada um. 9 jogos. Muitos pontos ainda em disputa. 27 pontos. Sim. E assim, tá com um ponto de diferença. Assim... E não vai ter mais essa Libertadores no meio. São aí, pode ser como você disse, podem ter 5 jogos, até 5 jogos, até a final, onde eu acredito que ali sim, os dois têm que botar tudo, que ali pode ser decisivo. Mas ainda assim eu acho difícil chegar na Libertadores com o brasileiro já definido. Eu também acho. Difícil. Então os jogos pós-Libertadores ainda vão ser importantes. Eu tenho uma tendência a achar que até o jogo de volta contra o Sport, de volta que eu digo do Flamengo com o Sport, é o jogo lá em Pernambuco, a tabela do Flamengo é mais acessível que a do Palmeiras. Do mesmo jeito que o Flamengo vai pegar 2 vezes o Sport, o Palmeiras vai pegar 2 vezes o Santos. O Flamengo pega o São Paulo fora, o Palmeiras recebe o Santos. A gente tem, inclusive, a sequência do Palmeiras Flamengo. pega o Mirassol fora dentro dessa sequência, que o adversário não perdeu ainda dentro de casa. O Flamengo recebe o Santos no Maracanã, e quando o Palmeiras vai visitar o Mirassol. Isso. Fla-Flu, Galo e Palmeiras. Flamengo e Bragantino, Palmeiras e Fluminense, aí tem um jogo que pode ser o 5º jogo da série. Eu acho que a tabela se mostra, mas isso é muito teoria. Por exemplo, a gente... Nessa última rodada, a gente apontava mais Exatamente. facilidade pro Flamengo. Ela estava inserida nesse contexto. Inclusive, a sequência do Flamengo... Até o final, né? E assim, o jogo contra o Atlético Mineiro está colocado com a data base da tabela. Esse jogo não vai acontecer. Tem um asterisco ali, pequenininho, dá pra ver. Da final da Libertadores. Esse jogo vai ser remanejado. Seria sub-20, do Flamengo. O jogo vai ser remanejado para antes, obviamente. Como a gente falou antes, essa é a dúvida. Existe uma possibilidade muito grande de Flamengo e Bragantino ser dia 22 de novembro e Flamengo e Atlético Mineiro acontecer no dia 25 de novembro. Assim como do lado do Palmeiras, a gente vai ver os jogos daqui a pouquinho também, dá pra gente fazer esse exercício. Mas eu tô sentindo isso, e assim, se a gente for comparar a última rodada, pouca gente tá lembrando disso na hora de fazer a relação. Palmeiras não jogou bem contra o Cruzeiro também. Não. E teve um homem a mais durante 30 minutos do jogo. E quase que ele perde o jogo no último lance. Caio Jorge. Então, assim, se aquela bola entra, certamente esse papo seria outro aqui hoje, né?
Então é muito no detalhe, é difícil. É claro, é o nosso trabalho, fazer as projeções. A gente não faz projeção aqui na base da orelhada, a gente vê os jogos, a gente tenta entender as regularidades ou não de cada time. Por isso que eu acho que esse período esse conjunto de jogos do Flamengo é mais acessível do que o do Palmeiras. Mas pode acontecer o contrário. Sim. O campeonato está aí para desmentir. Quem acreditava que o Mirassol seria o quarto colocado do brasileiro nesse momento? Não, então, para incluir também, só nessa análise, se essa bola do Caio Jorge entra, o Cruzeiro volta para essa briga. Volta. A gente fala, o Cruzeiro tem um jogo a mais isso. em relação a Palmeiras e Flamengo, mas o tirou Cruzeiro, teve né? um descanso maior. O Cruzeiro não teve compromisso no meio de semana. Bené, há 2 anos atrás, 2023, aquele campeonato Palmeiras vira sobre o O Botafogo. derretimento do Botafogo. Faltando 5 rodadas para o campeonato acabar, tinham 4 equipes empatadas com a mesma pontuação dentro do G4 e G5. Palmeiras foi campeão porque foi mais eficaz na reta final, mas como é que você tiraria a possibilidade de título daquelas equipes ali? Até Bragantino tava ali. Palmeiras, a gente viu a sequência de jogos ali. Naquele campeonato, o Palmeiras veio ao Rio de Janeiro, tomou um 3-0 do Flamengo. Muita gente falou, não vai dar Palmeiras pegar o Botafogo, não. O Palmeiras acabou campeão. Então não... O Flamengo logo depois perde pro Galo por 3-0 em casa também. Não... Flamengo e Palmeiras vão ter aí um mês pesado pela frente. De pressão. A gente não sabe se jogador importante pode ser lesionado. O Flamengo perdeu o Pedro, cara, agora. Que é mais importante do que isso pro time. Que deve ficar de fora dessa sequência toda aí. Pois é difícil demais, cara, para esse programa. É o nosso trabalho, mas é difícil deixa demais. eu só acrescentar uma pergunta. Você não descarta o Cruzeiro da briga? Não descarta. Eu também não. Não descarta, mas não acredito. O Mirassol tem 2 pontos a menos que o Cruzeiro. Galera, sinceramente, com todo respeito, o Cruzeiro não tá nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O próprio treinador, Leonardo Jardim, já deixou isso claro, que a briga do Cruzeiro é por Libertadores. Galera, só tem 2 times hoje que estão, de fato, brigando pelo título nacional. É o Flamengo e o Palmeiras. Ainda mais agora que os 2 times chegaram no objetivo na Libertadores, que era chegar na decisão. A final da Libertadores só vai acontecer praticamente daqui a um mês, no dia 29, um pouquinho menos de um mês. Ou seja, os times agora vão fazer uma pausa para se concentrar completamente no brasileiro e com isso o Cruzeiro, que não chegou, não aproveitou a oportunidade, não tem mais chance, tá? De ser campeão, não. Eu não estou falando matematicamente, porque matematicamente tem chance, mas moralmente, né? Flamengo e Palmeiras hoje é os 2 times que estão brigando pelo título brasileiro e um dos 2 vai ficar com esse campeonato, tá? Eu sinceramente acho que está em aberto ainda para Flamengo e para Palmeiras. Não cravaria aqui que o Flamengo vai ser campeão e que o Palmeiras já é o campeão. Eu acho que a disputa agora vai ser ferrenha nos próximos confrontos. E aí o time que souber aproveitar melhor os confrontos que terão pela frente, acho que vai acabar, né, pulando ali à frente com mais chances de ser campeão. Agora, o Cruzeiro, sinceramente, apesar de ter chance matemática, acho que está fora dessa disputa. Tô com o Betão nessa. Ele tem confronto direto Palmeiras com Flamengo e Palmeiras. E aí? Cara, também não descarto, não. Seria a maior zebra Seria mais difícil da história do brasileiro. Dentro desse cenário, são 2 pontos a mais para buscar. Mas, cara, não descarto. O time joga bem. Com a possibilidade de tirar pontos desses times. Isso, confronto direto dentro do estádio Mirassol, Exato. onde ele não perdeu. No Maior. Flamengo e Mirassol não perderam, né? Eu acho Claro que que a probabilidade é pequena, é muito pequena disso sim. acontecer. Mas não dá pra descartar. ele pode ser o fiel da balança. Não acredito que seja campeão, mas o fiel da balança pode ser. Enfim, muitas projeções, mas temos um jogo para o Flamengo contra o Sport Temos um nesse final de semana e um jogo que aí menos projeções, mais informações também, né, Luiz, em relação a desfalques e as mudanças do time do Flamengo. Você trazia ontem, já falou um pouco dessas mudanças e você falou muito dessa questão do Felipe Luiz aproveitar para dar mais minutos a jogadores que estão perdendo, ou não perderam a confiança, mas estão com momentos menos confiança do que o restante do time, né? Vai ser importante para esse jogo contra o Sport, até pelo desgaste dessa última partida lá na Argentina, né? Exatamente, é pouco tempo para descanso, é pouco tempo para recuperação também. Então, o Flamengo vai aproveitar, por exemplo, o Samuel Lino é um jogador que vem tendo essa dificuldade, né, esse problema para ter boas atuações. Ele foi escolhido contra o Fortaleza, começou o jogo, mas não foi bem, o ataque todo do Flamengo não foi bem, e o Felipe Luiz mexeu, ele foi o primeiro a sair do campo, então ele pode receber essa oportunidade de novo como titular para tentar dar uma resposta, né, lembrando que contra o Vitória, por exemplo, ele foi muito bem, foi a melhor partida dele pelo Flamengo,
e ele tenta retomar esse bom momento dele desde que chegou ao rubro-negro e quem sabe, né, na reta final da temporada, tentar ganhar essa titularidade de volta. Além dele, assim, tem outros jogadores que podem aproveitar não só essa partida com o Sport, mas também outros jogos dessa reta final, também imaginando, como vocês falaram, né, se o jogo com o Atlético Mineiro for logo depois, dias antes da Libertadores, o Flamengo embarca na quarta-feira, for na terça, o Flamengo deve poupar, né, alguns atletas para não perder ninguém para a final. Então, outros atletas também, pode ser o Ayrton Lucas, por exemplo, na lateral esquerda, o Alexandre é um jogador que não consegue jogar a sequência toda, né? O Flamengo preserva para ter ele 100% nos momentos mais decisivos. Então, é uma posição que o Ayrton Lucas pode ganhar ali alguns minutos importantes. O próprio Danilo, né? O Léo Ortiz muito provavelmente está fora, dificilmente ele joga amanhã, então o Léo Ortiz jogou no sacrifício nessa partida contra o Racing por conta de dores no tornozelo, sentiu ali ainda no primeiro tempo, Danilo ficou aquecendo ali um tempo, não entrou só na reta final depois da expulsão, mas o Léo Ortiz vem, né, convivendo com essas dores, ficou fora do primeiro jogo da Libertadores, e aí deve ser desfalque amanhã contra o Sport, então o Danilo deve ganhar mais alguns minutos, não que o Danilo e o Ayrton Lucas tenham um problema de confiança necessariamente, mas eles têm menos minutos do que os concorrentes, né, então pode ser uma oportunidade. E aí outros jogadores que vêm mais esquecidos, assim, como por exemplo o Alacian, perdeu espaço depois das polêmicas aí que ele viveu nos últimos tempos, mas entrou bem contra o Fortaleza, foi o melhor jogador, assim, na minha opinião, pelo menos, desse ataque do Flamengo. O Michael também ganhou minutos, o próprio Juninho também entrou ali na reta final e ganhou alguns minutos. Podem ser jogadores que vão aproveitar essa sequência aí de partidas, principalmente pensando nesse projeto aí, antes da final da Libertadores, para, quem sabe, ajudar o Flamengo e botar uma dúvida aí na cabeça do Felipe Luiz. Tem um planejamento, né, para o ano que vem também, se esses jogadores vão ficar ou não. Alguns deles foram falados aí durante a janela de transferências, o Michael, o Juninho também recebeu propostas para sair, o Flamengo não liberou. Enfim, tem uma série de fatores aí que podem ajudar esses atletas não só a ganhar tempo de jogo nessa reta final, mas também pensando no planejamento que o Flamengo vai ter para a próxima temporada. Então vai ser uma partida importante nesse sentido, né? O Pedro, a gente já falou que algumas vezes está fora desse jogo, tem mais algumas semanas aí pela frente de recuperação dessa fratura no antebraço. Ele vai ser avaliado depois de 4 semanas aí para entender se ele já está com condições ou não, se a calcificação está sendo boa ou não, e aí, enfim, ele vai fazer um raio-x para isso, provavelmente ali durante a próxima data FIFA, um pouco antes desse jogo contra o Sport, vai ser fora de casa para o Flamengo, ele vai ser avaliado para entender como é que está essa recuperação dele, mas o Flamengo tenta recuperar o Pedro para a final da Libertadores. Agora, esse é o principal foco, né? Não tem como pensar em outra coisa senão isso. Claro, o Pedro vai ter que ter ritmo de jogo também, então não imagino o Flamengo deixando o Pedro sair jogar esse tempo todo e voltando só na final, mas é o foco agora nesse momento. O Cebolinha também continua fora, ele tem um problema no quadril, né, uma lesão no quadril, ele vai precisar de mais uma semana, talvez um pouquinho mais de uma semana aí para voltar, né, voltar a treinar e voltar a ser opção, mas também em algum momento será opção. O Cebolinha que voltou bem no jogo que ele se lesionou e aí acaba tendo esse azar aí, né, de ter essa lesão, enfim, vinha ganhando alguns minutos, o Felipe vinha tentando botar, né, ele mais tempo ali para jogar, um jogador que também perdeu espaço, mas enfim, vamos ver se o Flamengo vai ter ele para essa reta final, para esses próximos jogos aí, antes da final da Libertadores, que vão ser muito importantes. Quem pode ganhar chance também é o De La Cruz, que não vem tendo minutos e pode ser titular nessa partida também. O Pulgar, desde que voltou de lesão, entrou num jogo ali contra o Botafogo e depois foi titular em todas as partidas, então o Pulgar, de repente, fica no banco um pouco para também, né, rodar um pouco esse time. O próprio Jorginho sentiu um desconforto ali nessa partida da Libertadores e aí pode ser poupado. É muito difícil que ele jogue também amanhã, assim como o Léo Ortiz, né? Ele fez tratamento nesses últimos dias no CT, ontem e hoje, está sendo acompanhado pelo departamento médico e aí, enfim, deve ser poupado dessa partida, também ficar fora. Oportunidade aí para o Felipe, não só dar minutos, mas também tentar ganhar confiança. Pediu para a torcida eles tentem essa retomada aí dessa autoestima, né? Nesse momento importante para o Flamengo na temporada. Ô, Betão, nem vou entrar no tema calcificação com o Coutinho na mesa, não. Vamos seguir o programa. O pessoal tem indicações aí pro Pedro. Colocando na tela o provável time do Flamengo. Eu pensei que você ia ficar 2 horas sem tocar nesse tema. Não tem como. Não, quem falou a palavra calcificação foi a Luísa. Eu tava controlado. Aí te lembrou, ele deu gatilho, né? Cálcio é importante. Imagina em mim. Tá aqui o time provável do Felipe Luiz para enfrentar o Sport no Maracanã. O Rossi no gol, Emerson Royal, e aí a provável entrada do Danilo, porque o Léo Ortiz
a gente sabe da questão física dele, como foi, né, uma espécie de sacrifício para um jogo muito importante na semifinal da Libertadores. Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Saul, né, o Jorginho também, como a Luísa disse, provavelmente pode descansar nesse jogo. Arrascaeta, Samuel Lino, Gonçalo Plata e Carrascal na frente. E Coutinho, acho que é natural, né? Durante a temporada a gente fala, o Flamengo prioriza o brasileiro. Então quem pega essa frase solta, olha para o jogo, né, de amanhã e fala, como que prioriza o brasileiro, você vai descansar alguns jogadores. Contexto, né? Vem de um jogo que suga os jogadores fisicamente, é um jogo onde o Flamengo joga com um jogador a menos e jogadores, né, como o Léo Ortiz, eles têm que se entregar até o fim do jogo, e sabe também do contexto diante de um time enfraquecido como é o Sport também. Tudo isso entra na conta, né? É o que eu sempre falo aqui, cara. Prioridade é a prioridade da semana, do momento. É claro que, assim, existe uma ideia geral. Mas é que, assim, na semântica, se fosse para priorizar mesmo, o significado da palavra teria poupado contra o Racing para jogar com esses jogadores amanhã. Então, e aí o treinador não faria sentido nenhum. O treinador não entrava nem no vestiário. Tem que ter cuidado, com a utilização da palavra. Perfeito. A prioridade é por semana, né? Sim, é isso. Por períodos, né? Períodos, Você tem ali por exemplo, o Felipe poupou contra o Central Córdoba na... Ele não gosta dessa palavra poupar. Vários treinadores não gostam, né? Porque parece que você está diminuindo o adversário em detrimento a outro jogo. Então ele utilizou, né? Ele escolheu, mas como eu não trabalho no Flamengo, posso falar aquilo que eu acho. Os mais capazes. Poupou e preservou jogadores, sim, pensando numa sequência, e é natural que faça isso agora, né? E aí você está fazendo esse trabalho de manutenção ao longo do ano. Isso acontece com todos os times. Após cada jogo, existe ali um novo relatório de como o jogador está se sentindo através de exames, do relato do próprio jogador. Tem as escolhas também para cada partida. Sei lá, você vai pegar um jogo em que o adversário é muito forte numa bola aérea. Às vezes você tem ali 2 jogadores no mesmo estágio físico, da mesma posição, mas um é 10 centímetros mais alto que o outro. Você vai utilizar um jogador que é mais alto, porque você sabe que você vai ser mais exigido numa jogada aérea. E por aí vai. É apenas um dos exemplos que podem definir uma escalação para um jogo como esse. E acho que o Felipe tem... acho que essa primeira temporada do Felipe mostra muito como ele está se mostrando um técnico adaptável, né, às situações. Ele, por questões de contusão, teve que mexer nesse time. Em alguns momentos, ele teve um momento onde que De La Cruz e Pulgar era uma dupla dos sonhos, que ele falava de, olha, essa dupla nível Barcelona, tá jogando aqui. Falou mesmo. Aí teve as contusões, problemas. O Jorginho entra nesse time no Mundial e tudo mais, aí vem lá naquele período ali do Inter, dos jogos do Inter, surge Jorginho e Saul, todo mundo, nossa, essa é a dupla, blá, blá. Problemas de novo, volta de Pulgar, tem que rever, e já de novo já encontra um outro formato de time. A questão do Lino e agora do Carrascal. Ele recebe o Lino com pompas e circunstâncias, ele pediu um cara daquelas características, quebra-linhas, X1, lá, lá, lá. O Lino chega ali num gás, depois vai mostrando que ele vai dando força cada vez mais. E mostrando... E aí chegou um momento que ele tinha que escolher bem nessa semana decisiva. A partir do Palmeiras pra cá, do jogo... E aí o Carrascal. Eu vou ter que escolher. Eu vou fritar o Lino, botando o Carrascal... E ele bota o Carrascal pra jogar, já dá uma mexida nesse time. Então, assim, contra o Palmeiras mesmo. No Flamengo, o Flamengo é o único time do Brasil que todo jogo ele constrói. O Palmeiras botou todo mundo lá em cima. Não vou conseguir construir. Bola longa. O Pedro não ataca espaço, atacou espaço. Então, eu acho que o Felipe já deu mostras que é um técnico que tem sabido se virar. O Tite, por exemplo, que é muito mais experiente do que o Felipe, deu uma enrolada com muitos nomes, né? Quando o Flamengo colocou um monte de jogador, os que estavam contundidos voltaram, ele ficou com aquele leque todo. Ele se perdeu um pouco naquela coisa da meritocracia, quem estava comigo, quem saiu e ficou, e aí o bonde passou. Eu acho que o Felipe tem mostrado um bom tempero nessa situação e tentar levar o time tá na final da Libertadores e brigando ponto a ponto com o Palmeiras. É isso, amanhã, então, às 9 da noite no Maracanã, tem Flamengo e Sport, jogo com a transmissão do Sport TV e do Premier. Luísa, muito obrigado pela participação, volte sempre ao estar na área. Fica à vontade para falar da classificação também, se for o caso, porque o Pedro vai ser notícia nas próximas semanas. O torcedor do Flamengo está apreensivo para saber se o Pedro... conservador. Exatamente, né? Falando sério mesmo, acho que o Pedro vai ser um nome muito falado, com essa cara. Muito falado para essa final. O torcedor do Flamengo, claro, quer contar com o Pedro, um jogador importantíssimo para essa final. Tamo junto, Luísa, até a próxima.
Isso é suficiente. Pode ser suficiente. Muito caos. Não se pode... lá, ele que não falou, se pode deixar nada de lado. Então tá aí, meus amigos, teremos Flamengo e Sport direto do Maracanã. Parceiro, esse jogo vai pegar fogo, 21 horas, jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão está em busca da liderança. Um tropeço do Palmeiras, exemplo, o Palmeiras empata com Juventude lá em Caxias do Sul e o Flamengo vence o Sport no Maracanã, o Flamengo assume a liderança do Brasileiro. Parceiro. É desse jeito. Então, assim, é um ponto só de diferença entre as duas equipes, tá? Então, dá sim para nessa rodada o Flamengo assumir a liderança do Brasileirão. Tem que vencer o jogo no sábado para meter pressão para cima do Palmeiras contra o Juventude lá em Caxias do Sul, tá? É lógico, a gente tem que ter também tranquilidade ali, né, na hora, né, do jogo, não pode sair, né, de qualquer maneira, tem que ter humildade, mas tem que jogar bola, tem que se impor dentro do Maracanã e, logicamente, né, fazer valer o seu mando de campo para vencer. Time que quer ser campeão tem que vencer jogo, principalmente dentro de casa, tá? Agora, daqui para frente, são várias finais. Beleza? Tô confiante no Flamengo aí. E você, tá confiante? Vai dar Flamengo? Ainda há ingressos, tá? No Maracanã. Ainda não foram esgotados todos os ingressos, não. Ainda tem setor norte, setor sul, né? Tem setor ali, setor leste, né? Setor oeste, tá? O leste parece que já tá, né, ali definido. Então, assim, ainda tem alguns setores ali no Maracanã sendo vendidos. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso, ainda dá tempo, né, de você adquirir, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, beleza? Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV, o link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e vou trazer mais novidades do Mengão pra você, porque afinal de contas, meu parceiro, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Mais um final de semana de Mengão, vamos com tudo, pra cima deles, Mengo! Fui, nação!